Imagina só a seguinte cena: um negócio que vende bem, tem clientes, mas, mesmo assim, tá ali, a um passinho do colapso. Parece roteiro de filme, né? Mas é a história real do Pedro, o gerente do Café Aurora. A gente vai mergulhar nessa história para entender como um único número, um número que parecia simples, colocou tudo, absolutamente tudo, em risco. Segunda-feira de manhã, o Pedro abre o computador e dá de cara com uma planilha. Mas não é qualquer planilha, sabe? É tipo um monstro. Ele olha os números e não entende. A equipe está vendendo, os clientes estão vindo, mas no final do dia, a sensação é que todo o esforço está indo para um buraco negro financeiro. É aquela coisa de correr, correr, correr e continuar no mesmo lugar. E o vilão dessa história toda tem nome e sobrenome. Ou melhor, um número: 62%. Pensa bem, para cada R$1 que entra no caixa do café, 62 centavos já tem dono, já estão comprometidos com insumos e salários. É literalmente como tentar encher um balde todo furado. Não sobra grana para pagar o resto das contas e lucro, investimento, esquece. Então, de onde vem essa pressão toda? Olhando aqui, a gente consegue dissecar o problema. 40% é o custo da mercadoria vendida, o famoso CMV, café, leite, essas coisas. Os outros 22%, salários. O que isso quer dizer? Que o problema não é externo. O vazamento de dinheiro, ele está acontecendo bem ali, no coração da operação. E é nesse momento que a ficha do Pedro finalmente cai. Sabe, ele podia tomar o caminho mais fácil, comprar um café mais barato, de qualidade inferior, ou até demitir alguém. Mas ele percebeu que isso seria só tapar o sol com a peneira. O problema não era o que eles vendiam, o problema era como eles vendiam. A desorganização, o desperdício em cada etapa do processo, esses eram os verdadeiros inimigos. Então, ao invés de pegar o machado e sair cortando custos de forma cega, o Pedro decide buscar uma ferramenta de precisão. E o nome dela é Gestão da Qualidade Total, ou TQM. A ideia aqui não é nenhuma mágica não, é puro método. É sobre parar de tratar só a febre, sabe? E finalmente ir atrás da infecção que está causando o problema todo. E essa nova estratégia dele se apoia em alguns pilares bem sólidos. O primeiro, olhar para os processos com lupa de detetive, sabe? Procurando onde o desperdício está se escondendo. O segundo, e esse é crucial, é envolver a equipe inteira. Porque, vamos combinar, ninguém conhece melhor os problemas do dia a dia do que quem está ali na linha de frente. E por último, vem a ideia que talvez seja a mais poderosa de todas. A de que a melhoria nunca pode parar. Isso aqui ilustra perfeitamente a virada de chave na cabeça do Pedro. Aquele custo de 62% deixa de ser só um número frio numa planilha. Ele passa a ser o preço da não qualidade. O que é isso? É o custo de tudo que dá errado. O desperdício, os erros, o tempo perdido refazendo o pedido. Esse sim passa a ser o inimigo número 1. Ok, e por onde essa investigação começa? Pelo lugar mais óbvio, a máquina de expresso. O Pedro repara que cada dose de café é medida meio que no olho. Cada barista faz de um jeito. Então ele decide fazer um teste bem simples. Ele pesa 10 doses seguidas. O resultado? Uma variação de até 3 gramas entre elas. Parece pouco, né? Um detalhe bobo. Mas vamos fazer as contas. Olha só isso. Usar 1 grama a mais, ou seja, 8 gramas em vez das 7 ideais, representa um desperdício de quase 15%. 15% do insumo mais caro da cafeteria em uma única dose. Agora multiplica isso por centenas, talvez milhares de cafés servidos todo santo dia. O dinheiro estava literalmente indo parar no lixo. E a solução é uma daquelas coisas tão simples que chega a ser genial: padronização. O Pedro vai lá e coloca uma balancinha de precisão do lado do moedor. A nova regra é clara: cada dose de expresso, sem exceção, agora precisa ser pesada. Acabou o achismo. Com um único passo bem simples, ele estabiliza o processo e consegue estancar boa parte daquele vazamento de dinheiro. O efeito foi imediato. Beleza, o desperdício de café está sob controle, mas a luta não acabou. Agora o Pedro mira no segundo grande número daquela planilha, os 22% do custo com salários. E da mesma forma que aconteceu com o café, ele logo descobre que o problema maior não é o que a gente vê na superfície, mas sim o que está escondido por baixo. O que a gente vê aqui é basicamente o iceberg do custo de pessoal. A ponta do iceberg, o custo visível, é fácil de enxergar. São salários, as horas extras, mas o verdadeiro perigo, o que afunda o navio, é o custo oculto. Pensa só, cada café que precisa ser refeito porque saiu errado, cada minuto que o funcionário fica parado esperando alguma coisa, o custo de ter que treinar gente nova toda hora porque o ambiente é estressante e os bons acabam indo embora, é um ralo de dinheiro.
A estratégia para a equipe, então, é totalmente contraintuitiva. Não é cortar, é investir. O primeiro passo é entender o tamanho real do problema. Então, eles passam um dia inteiro rastreando cada bebida que precisou ser refeita. O segundo passo, treinamento. Mas não aquele treinamento para punir, sabe? É um treinamento para empoderar a equipe com os novos padrões, mostrando para todo mundo que fazer certo da primeira vez significa menos estresse para eles mesmos. E o Pedro, com esse novo olhar, começa a ver coisas que antes passavam batido. Ele repara num detalhe que a maioria das pessoas nem notaria. Um funcionário que, dezenas de vezes por dia, precisava se abaixar para pegar uma garrafa de xarope que ficava numa prateleira lá embaixo. Parece bobagem, né? Mas a sacada é genial. Cada movimento desse desnecessário é um ladrão silencioso de tempo e de energia. Lá na filosofia Lean, isso tem até nome: muda. É um tipo de desperdício que ninguém vê, mas que todo mundo paga no final. Então, com tudo isso em mãos, o plano de batalha fica claro, com 3 frentes de ataque bem definidas. Primeiro, padronizar todas as receitas para acabar de vez com o desperdício de insumos. Segundo, rastrear o retrabalho e treinar a equipe para eliminar aquele custo oculto na folha de pagamento. E terceiro, mapear e redesenhar o fluxo de trabalho para atacar a improdutividade, até de um simples movimento de se abaixar. Mas como garantir que essas melhorias não se percam com o tempo? É aí que entra o motor de tudo isso, o ciclo PDCA. É um sistema. Primeiro você planeja a mudança. Depois você executa a mudança, o do. Em seguida você checa os resultados para ver se funcionou. E por fim você age, ou para corrigir o rumo, ou para padronizar o que deu certo. É um ciclo que nunca termina e que garante que o Café Aurora não só apague incêndios, mas que se torne de fato a prova de fogo. Essa história do Café Aurora, no fim das contas, deixa uma reflexão bem importante pra gente, né? O desperdício e a ineficiência, na maioria das vezes, não gritam pra gente em planilhas. Eles estão escondidos ali, nos pequenos desvios do processo, nos movimentos desnecessários, no tempo que a gente perde corrigindo erros. E a pergunta que fica é: qual será o custo da não qualidade que está oculto no nosso trabalho, no nosso dia a dia?